Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Você sabe o que são os zeros de uma função quadrática? Não? Então você está no lugar certo. Fica comigo e curta as dicas. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes de iniciar o nosso estudo, eu convido a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comente, compartilhe, ajuda a divulgar o trabalho do professor Josão. Deixe o seu like, ele é fundamental, belezura? Então, na aulinha de hoje, nós vamos dar continuidade com o tema de função quadrática e, de modo especial, nessa aula 2, nós vamos falar sobre os zeros de uma função quadrática. Então, vamos ver o que significa isso. Zero de uma função quadrática. O que é isso? Então, considere uma função aí, uma função y igual a 2x ao quadrado menos 6x. Pessoal, quais são os valores que nós deveremos colocar no lugar de x e que vai tornar y igual a zero? Então, que valores nós deveremos colocar no lugar do x, efetuar as continhas e o valor do y, o resultado final disso daqui vai ser zero? Pois é, são esses valores que nós vamos colocar para x, que vai tornar y igual a zero, é que nós chamamos de os zeros de uma função. Beleza? Então, zero de uma função são os valores de x que tornam y igual a zero. Tranquilinho? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos verificar se os números 3 e 4 são os zeros da função y igual a 2x ao quadrado menos 6x. Pessoal, esses valores que o exercício traz para a gente aqui, esses caras são os valores de x. Então, nós vamos pegar esses valores e vamos trocar o x por ele aqui na função e fazer as operações, resolver as continhas para ver qual que vai ser o resultado final do y. Então, são dois valores. Então, nós vamos fazer duas operações, aliás, duas continhas. Primeiro, nós vamos trabalhar só com o 3 e depois trabalhar só com o 4. Porque tem aluno que querem, aqui nesse primeiro x aqui na função, eles querem colocar o 3 e aqui nesse segundo eles querem colocar o 4. Não é assim. A gente tem que trabalhar com um número de cada vez. Beleza? Então, vamos aqui ver como é que vai ser o processo. Então, zero de uma função são os valores de x que tornam y igual a zero. Então, nós vamos substituir o x pelo 3 e vamos verificar se o resultado final vai ser zero ou não para o y. Então, vamos aqui, ó. Y vai ser igual a 2 vezes, porque esse 2 está multiplicando o x ao quadrado, então aqui vai ficar 2 vezes. 2 vezes quem? Nós vamos substituir esse cara aqui pelo número 3. Então, aqui vai ficar 3. Agora, repare que esse x está elevado ao quadrado, então esse cara também vai ficar elevado ao quadrado. Belezura? Menos, escrevendo aqui o restante, 6 vezes. Vamos substituir agora esse cara. Pelo 4? Não, pelo 3. Nós estamos trabalhando com o 3. Então, vezes 3. A gente trabalha com um número de cada vez. Substituímos o x pelo valor 3. Agora, nós vamos efetuar as operações que nós temos. Então, y vai ser igual a 2 vezes, porque nós vamos resolver primeiro a potência, né? 3 elevado ao quadrado, isso daqui vai dar 9, menos 6 vezes 3, que é 18. Y vai ser igual a 2 vezes 9 é 18, menos 18, isso daqui vai dar 0. Então, percebam que aqui, nessa expressão, o y é igual a 0. Então, isso significa dizer que o valorzinho do x aqui, o 3, que nós substituímos no lugar do x, esse 3 aqui ele é chamado de o zero da função, porque tornou o y igual a 0. Beleza? Vamos agora fazer o mesmo procedimento com o número 4. Para ver o que vai acontecer. Então, aqui na nossa função, nós vamos substituir o x pelo 4 agora. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Y vai ser igual a 2 vezes, no lugar do x, nós vamos colocar agora o 4. Então, aqui vai ficar 4 elevado ao quadrado, porque esse primeiro x está elevado ao quadrado, menos 6 vezes 4, que é o outro x que nós vamos substituir. Substituímos o x, agora nós vamos efetuar as operações. Y vai ser igual a 2 vezes
4 elevado ao quadrado, que dá 16, menos 6 vezes 4 é 24, y vai ser igual 2 vezes 16, isso daqui vai dar 32, menos 24. Y vai ser igual 32 menos 24, isso daqui é 8. Então, olha, repara que o resultado que deu aqui o resultado final do y foi 8. O resultado final teria que dar 0, mas agora foi 8. O que isso significa dizer? Significa dizer que esse 4 não é zero da função. Não é zero da função. Então, dos dois números que o exercício trouxe, apenas esse carinha aqui, apenas o 3, é zero da função. Beleza? Então, o 3 é zero da função, porque o resultado que nós encontramos aqui, quando substituímos o x, o resultado do y foi zero. Beleza? Então, você já sabe que os zeros de uma função são aqueles valores de x que vai anular o y, ou seja, que vai tornar o y igual a zero. De posse desse conceito, né, dessas afirmações, agora nós vamos para cá. Ó. Vamos praticar um pouco? Então, vamos ver aqui o nosso exercício. Ele está pedindo para a gente calcular os zeros das funções a seguir. Pessoal, alguns exercícios vai trazer para você os números, os valores para você substituir na função para verificar se o valor do y vai ser zero. Outros exercícios vai pedir para você calcular esses valores do x, como é o caso dessa atividade aqui que nós vamos fazer. Ele está pedindo para a gente calcular os valores de x, né, que na verdade são os zeros da função. Então a nossa primeira função é essa aí, ó, y igual a 4x ao quadrado mais 12x. Então, quando ele pede para a gente calcular o zero da função, ele está pedindo para a gente calcular os valores de x. Quais são os valores de x que vai tornar y igual a zero? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar esse carinha aqui, esse y aqui, e nós vamos substituir por zero. Nós vamos pegar essa função e transformar em uma equação. Então, vai ficar o seguinte, ó, zero, que vai ser igual, que zero foi? Zero vai ser igual a 4, aí nós vamos escrever o restante da expressão normal, a 4x ao quadrado mais 12x. Repare que agora, ó, aqui a variável y foi embora, isso nós transformamos a função em uma equação. Agora nós vamos resolver essa equação. Resolver a equação é encontrar as raízes dessa equação, que as raízes da equação é a mesma coisa que os zeros da função. Então vamos aqui, ó. Vou só dar um giro aqui nessa expressão para ficar na ordem correta aqui, que vai ficar 4x ao quadrado mais 12x, tudo isso, aqui x, tudo isso igual a zero. Então só dei um giro na expressão para ficar na forma legal. Agora repare que essa equação aqui ela é uma equação incompleta, que está faltando o termo C. Pessoal, quando nós temos uma equação incompleta que falta o termo C, um dos valores do x é zero. Não esqueça disso. Então eu já sei que o meu x1 aqui é zero. Beleza? Eu tenho uma aula sobre a resolução de equações e lá eu explico detalhadamente isso daqui. Dá uma assistida lá para você se inteirar do que eu estou falando. Então, toda equação vai ter o x1 e o x2. O nosso x2, o que vai ser o nosso x2? Pessoal, o nosso x2 é o termo B com o sinal trocado dividido pelo termo A. O termo B aqui é 12, ó. Olhando aqui na expressão, o valor do coeficiente B aqui é 12, 12 positivo. Só que ele vem para aqui com o sinal contrário, então ele vem menos 12. Então aqui vai ficar menos 12 dividido pelo coeficiente A, pelo valor do coeficiente A. O coeficiente A é esse carinha que está aqui grudadinho com o x de expoente 2, então vai ficar 12 dividido por 4. Logo, o nosso x2 aqui vai ser igual a menos 12 dividido por 4, isso daqui vai dar menos 3. Então, pessoal, esses dois valores aqui, ó, 0 e 3,
são os zeros dessa função. São os valores que, se você substituir aqui na função no lugar do x e fazer as operações, o valor do y vai dar zero no final. Beleza? Então aqui nós calculamos os zeros dessa função. Vamos ver um segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, que é no item B, nós temos y igual a x ao quadrado menos 16. Quais são os valores de x que torna y igual a zero? É isso que o exercício está querendo saber de nós. Então, o que nós vamos fazer aqui? Substituir esse carinha aqui pelo zero. Então, isso daqui vai ficar x ao quadrado menos 16. Nós transformamos a função em uma equação. Vou só dar um giro aqui na expressão para ficar bonitinho aqui, para ficar na ordem. Então, x ao quadrado menos 16, isso daqui é igual a zero. Repare que aqui é uma equação incompleta. É uma equação do segundo grau incompleta. E nessa equação está faltando o termo b. Quando está faltando o termo b, as raízes dessa equação são números opostos. Então, vamos resolver essa expressão aqui. Aqui vai ficar o seguinte, ó, vamos pegar esse 16 e jogar para o segundo membro, que vai ficar então x ao quadrado igual a 16. Como ele está mudando de lugar, ele vem para cá com o sinal contrário. Estava menos 16, vem para aqui mais 16. Agora, esse x ao quadrado aqui, ó, que nós temos uma potência, nós vamos transformar essa potência na operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, x vai ser igual, repare que eu não estou mais colocando o 2 aqui, porque ele vai dar lugar para esse carinha aqui, ó, para o radical. Então, aqui vai ficar x igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque nós estamos trabalhando com a equação de segundo grau, são dois valores para x, então vai ficar mais ou menos a raiz de 16. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. Pronto, aqui nós encontramos os zeros da função do item B. Quem são esses zeros? É um 4 positivo e um 4 negativo. Se você substituir esses números aqui no lugar do x e fazer as operações certinho, o valor do y que você vai encontrar vai ser zero. Beleza? Então aqui menos 4 e 4 são os zeros dessa função. Beleza? Vamos ver aqui o nosso item C. No item C nós temos y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Agora repare que aqui nós temos uma equação, uma função que tem os três termos. Tem o termo A, o termo B e o termo C. Então aqui é uma função completa. Quando nós substituirmos o y aqui pelo zero, vai transformar isso daqui numa equação completa do segundo grau. Então aqui, quais são os valores de x que torna y igual a zero? É isso que nós vamos descobrir agora. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é trocar esse carinha aí, trocar o y por zero. Então, aí reescrever aqui os termos da expressão e pronto, nós transformamos a função em uma equação. Vou girar a expressão aqui, eu gosto de trabalhar com a expressão na forma correta. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3, tudo isso igual a zero. Agora repare que nós temos uma equação completa e nós vamos resolver essa equação não utilizando delta, não utilizando Bhaskara, mas nós vamos resolver utilizando a ideia da soma e do produto. É mais simples, é mais prático, é mais rápido. Então, quais são os dois números que somados vai dar esse cidadãozinho bem aqui, ó? Vai dar esse carinha aqui com o sinal trocado. Aqui ele está menos 2, então aqui tem que dar 2 positivo. Esses mesmos elementos que nós somamos, se nós multiplicarmos ele, o resultado tem que dar esse carinha bem aqui, ó, menos 3. Pessoal, fazendo isso é muito mais rápido resolver uma equação completa de segundo grau. Se você praticar isso daqui, você vai perceber que é muito mais rápido do que você utilizar delta e utilizar Bhaskara. Aí você imagina aqui, ó, e aí a gente começa sempre pelo produto, que é mais simples, ó, multiplicando. Quem são os dois números que eu multiplico que vai dar menos 3? É só você pensar um pouquinho, ó. Será que se eu pegar o 1 aqui e multiplicar com o 3, será que vai dar menos 3? Ó, 1 vezes 3. Pessoal, mas aqui tem que dar é menos 3. E se você colocar um sinalzinho de menos bem aqui?
Menos com mais vai dar menos. Então, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Vamos jogar esses dois carinha aqui em cima para ver se vai dar o resultado 2. Ó. Menos 1 com 3, isso daqui vai dar 2 positivo. Bingo! Então, os zeros dessa função aqui vai ser os números menos 1 e 3. Então, menos 1 e 3 são os zeros dessa função. São os dois números que, se você substituir aqui pelo x e fazer as operações certinho, o resultado final do y vai dar 0. Belezura? Simples, fácil compreender o que são os zeros de uma função quadrática, beleza? Espero que você tenha gostado. Foram essas dicas que eu trouxe para você no dia de hoje. Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e deixar aquele like, ele é fundamental, beleza? Ajude a divulgar o trabalho do professor Josão. Obrigado pela tua atenção. Nos veremos no próximo vídeo. Fique na paz, aquele abraço. Tchau!